A grande jornada de Moisés. A noite estava escura. O rio corria silencioso sob o brilho pálido da lua. Mas entre os juncos, um som frágil quebrava a quietude. O choro de um bebê. Uma mulher corre pela margem, segurando um pequeno cesto de junco. Seus olhos estão cheios de lágrimas. Mas ela não pode hesitar, porque esta não é uma noite comum. Esta é a noite em que Faraó decretou morte a todos os meninos hebreus. Ela ouviu os gritos, os passos pesados, o choro de mães implorando. Ela sabe o que acontecerá se encontrarem seu filho. Então, com o coração despedaçado, ela o coloca na água. O cesto flutua, balançando suavemente. Mas o perigo está por toda parte. As águas do Nilo não perdoam. Crocodilos espreitam sob a superfície. A corrente pode virar o cesto a qualquer momento, mas algo acontece. O cesto não afunda, não vira. Ele segue um caminho invisível, até parar diante de uma jovem princesa egípcia. Ela se ajoelha, olha para dentro e vê o bebê. Ela deveria entregá-lo à guarda do faraó. Mas algo dentro dela hesita, e naquele instante, sem saber, ela salva um destino que mudará para sempre a história de um povo. O Egito, a terra dourada dos faraós, um império construído com mãos escravas. Sob o sol escaldante, homens dobram os joelhos diante das pedras. O suor escorre, o sangue mancha na areia. Os hebreus não conhecem liberdade, mas dentro do palácio a vida é diferente. O bebê resgatado no rio agora é um príncipe, Moisés. Ele veste túnicas finas, pisa sobre tapetes luxuosos e aprende os segredos da realeza. Ele conhece apenas abundância, apenas poder, apenas o Egito. Mas algo sempre parece errado. Os olhos de sua mãe adotiva refletem um segredo que nunca é dito. E nas ruas, ele vê rostos sofridos. Homens que se curvam diante dele, mas que possuem os mesmos traços que os seus. Ele não sabe, ainda não. Mas a verdade se aproxima. E quando ela chegar, Moisés nunca mais será o mesmo. Moisés cresceu no Egito, entre os palácios dourados e a dor silenciosa dos escravos. Mas um dia no mercado, ele viu algo que mudaria tudo. Um feitor egípcio chicoteava brutalmente um escravo hebreu. Moisés se aproximou, seus olhos encontrando o rosto marcado de dor do homem. Algo dentro dele se rompeu. Ele não podia mais fechar os olhos, não podia mais ignorar a verdade. Sem pensar, Moisés agarrou o feitor e, num ímpeto de raiva, o matou. O sangue se espalhou pelo chão. O som do chicote foi substituído pelo silêncio pesado da culpa. O príncipe se tornou fugitivo. O palácio que o havia acolhido não mais o protegeria. Moisés correu para o deserto, onde o sol queimava sem piedade. Seus pensamentos giravam. Quem era ele, realmente? O que era ele agora? Príncipe ou escravo? O homem que mata ou o homem que salva? A solidão do deserto o consumia. Mas mais que isso, ele estava perdido dentro de si mesmo. Ele sabia que não podia voltar, que não podia mais ser o homem que um dia foi. Até que, em meio ao calor abrasador, algo estranho aconteceu. Uma visão, algo impossível, algo que ele não compreendia, mas sabia. Isso mudaria tudo. Moisés vagou pelo deserto. O calor o consumia, a sede o enfraquecia. O príncipe do Egito agora era um homem sem nome, sem rumo. Ele se afastara de tudo o que conhecia. Mas no fundo, algo dentro dele ainda gritava. Uma voz, não era o vento, não era sua mente. Era uma voz clara, profunda, que cortava a imensidão do deserto. Moisés. Ele olhou ao redor, atônito. Ninguém. Nada. Moisés, venha até mim. O som vinha de uma direção. Ele seguiu, movido por uma força invisível. O deserto parecia mais silencioso, mais denso. Até que diante dele, uma visão chocante. Uma sarça ardente, flamejante, mas que não se consumia. Ele se aproximou cautelosamente, o calor da chama contrastando com o ar gelado que parecia emanar do próprio fogo. Foi quando a voz falou novamente. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, de joelhos agora, sabia que estava diante de algo muito maior do que ele, mas ele hesitou. Ele, um fugitivo,
Ele, um homem com um passado manchado. Eu? A dúvida foi clara em sua voz. Eu sou ninguém, não sou digno, não sou capaz. Como posso libertar um povo que não é meu? Como posso desafiar Faraó? Eu sou um homem quebrado. A voz respondeu: eu estarei com você. Moisés sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Era a resposta que ele não esperava. A missão que ele nunca imaginou. Mas o chamado estava feito. Não havia mais volta. O chamado de Deus não podia ser ignorado. Moisés, agora renovado, se preparava para o que parecia ser impossível: desafiar o maior poder do mundo, o Faraó. Ele entrou no palácio. Sua missão era clara, mas o peso da dúvida o acompanhava. Seria ele capaz? Deixe meu povo ir, disse ele, olhando diretamente nos olhos do Faraó. Mas o coração do Faraó era duro. Então as pragas começaram. Águas do Nilo se tornaram sangue, rãs cobriram a terra, piolhos, moscas, pestes nos animais, úlceras, granizo, gafanhotos, trevas. O Egito foi consumido pela fúria divina, mas ainda assim, Faraó não cedeu. Então veio a última praga, a mais temida. À meia-noite, o anjo da morte passou pelo Egito. Em cada casa egípcia, um primogênito caiu sem vida. O choro das mães ecoou pela escuridão. Nem mesmo o filho do Faraó foi poupado. Foi então que o Faraó cedeu. Vão, saiam daqui, levem tudo, só vão. Moisés liderou o povo. A escravidão havia acabado, mas a jornada estava apenas começando. O deserto os aguardava, e à frente, o Mar Vermelho. Moisés sabia que o momento da libertação estava próximo. Ele liderou os hebreus, agora milhares, em direção ao que parecia ser o fim. Atrás deles, o Egito ardia em destruição. À frente, o mar se estendia, vasto e intransponível. Deus, como podemos atravessar? Pensou Moisés. Mas ele sabia que o Senhor não havia o abandonado. Foi quando ele levantou sua vara e falou: o mar se abrirá. A água diante dele começou a se mover, como se fosse atraída por um poder invisível. As ondas se separaram, criando um caminho seco no meio do mar. Os hebreus olharam com incredulidade. A terra seca apareceu, um caminho através do mar. A fuga era possível, a salvação estava diante deles. Mas atrás deles, o Egito se levantava. Os soldados de Faraó estavam em seu encalço, prontos para destruir aquele povo que ousara desafiar o poder do Egito. A tensão estava no limite. O mar ainda se erguia, mas o Faraó não desistia. Moisés, com o coração acelerado, olhou para o mar. Deus agora é contigo, pensou. E com um gesto ele ordenou que as águas voltassem ao seu lugar. O mar se fechou com força. O exército de Faraó foi engolido pelas ondas. E os hebreus, agora livres, observaram a destruição do poder que os escravizava por gerações. Era o fim de uma era de opressão. A promessa de liberdade cumprida. Mas para Moisés, a batalha não tinha terminado. O caminho até a terra prometida seria longo, e ele sabia que desafios ainda viriam. O deserto se estendia diante deles, árido e imenso. Mas Moisés sabia que a jornada estava apenas começando. O povo hebreu havia sido libertado, mas o futuro ainda era incerto. Durante semanas eles marcharam pelo deserto. O calor era implacável. A fome e a sede pareciam nunca desaparecer. Mas Moisés guiava com confiança. O povo reclamava, mas ele sabia que o propósito divino não poderia falhar. Então, Deus lhe falou novamente: eu sou o Senhor e eu te guiarei. Moisés subiu ao Monte Sinai, um lugar de encontro com Deus. Lá ele recebeu as tábuas da lei, uma promessa de aliança entre Deus e seu povo. O povo, enquanto isso, começava a perder a paciência. A espera era longa. A dúvida se infiltrava novamente em seus corações. Alguns pediram por um novo líder, outros desejaram voltar ao Egito. A fé vacilava. Mas quando Moisés desceu do monte com as tábuas da lei, ele encontrou um povo rebelde. Eles haviam construído um bezerro de ouro, algo para adorar em sua dor e insegurança. Moisés, com o coração partido, viu a desobediência do povo. Ele, que havia confiado tanto na promessa divina, agora via a frustração e a traição no olhar daqueles que liderara para uma liberdade.
Mas ele sabia que a jornada não estava perdida. Ele se levantaria novamente, guiaria o povo novamente, com fé renovada. A terra prometida estava à frente, mas não seria fácil alcançá-la. Deus havia prometido uma terra onde fluíam leite e mel. Mas antes de alcançá-la, Moisés sabia que enfrentaria mais desafios. O deserto testaria sua liderança, sua fé e sua paciência. Ele não poderia entrar na terra prometida. O destino de Moisés não seria de descanso, mas de sacrifício. Mas ele sabia que, através de sua liderança, o povo de Israel finalmente chegaria à liberdade que Deus prometera. A terra prometida estava à vista. A grande promessa que o povo de Israel aguardava havia sido cumprida. E Moisés, o líder que os havia conduzido por desertos e mares, agora olhava para a terra que nunca poderia pisar. Deus o levou ao topo do Monte Nebo, onde de lá ele podia ver a terra que seu povo herdaria. Mas Moisés sabia que, embora a vitória fosse de todos, ele não seria parte do futuro que havia ajudado a construir. Ele havia guiado o povo da escravidão para a liberdade. Ele havia desafiado o faraó, atravessado o mar e recebido as leis de Deus. Mas agora, no final de sua jornada, Moisés sabia que seu destino estava cumprido. Ele não pisaria na terra prometida. Não seria ele quem desfrutaria da paz que ajudou a conquistar. A missão de Moisés não era sobre a recompensa pessoal, mas sobre a obediência a Deus. Ele sabia que, embora sua jornada fosse interrompida, ele deixaria um legado que atravessaria gerações. Seu povo entraria na terra prometida sob a liderança de outro homem, Josué. Antes de seu último suspiro, Moisés olhou para os céus e agradeceu a Deus. Ele sabia que sua missão não era só cumprir o caminho, mas preparar o futuro. Ele havia conduzido, mas era o povo que agora caminharia. Ele morreu no Monte Nebo, mas sua vida, seu sacrifício e seu legado viveriam para sempre. E assim Moisés partiu, não com a entrada na terra prometida, mas com a certeza de que o seu trabalho havia sido feito. E o povo de Israel, agora guiado por Josué, caminharia para um novo começo. A promessa continuaria, o legado de Moisés nunca seria esquecido.